Boa noite! No ar, Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Live especial hoje, com um grande São Paulino e um grande youtuber da mídia alternativa Tricolor. Hoje a gente tem o prazer de falar com Rony Altieri, do canal São Paulo Raiz e Tricossauros. E conosco também teremos Barrica, Giuseppe Mesquita. Primeiramente, eu vou dar boa noite ao Rony Altieri. Boa noite. Aldo, boa noite. Mesquita, Giuseppe, Barrica, satisfação gigante estar aqui no Manicômio, viu? Todo mundo tem de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então hoje a gente vai ser mais louco do que médico, mas muito obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. O trabalho de vocês também muito legal, sempre acompanho. E vamos falar de São Paulo, né, irmão? É o que nos resta, né? É, isso aí. Hoje, aliás, especulação, falando, a gente vai ter que falar muito do São Paulo do passado, porque o São Paulo do presente e do futuro, o negócio tá bravo. Então, boa noite também para o Mesquita, Giuseppe Barriga. Eu começo com o Mesquita, dando o seu boa noite. Vou pela ordem aqui. Boa noite, senhores. Boa noite a todos. Boa noite ao Rony, um convidado que eu fiz questão, porque nós somos todos espectadores do Tricossauros, do São Paulo Raiz, o Rony, cada dia no vídeo ali, indo para o trabalho, a gente está sempre acompanhando a história com os grandes ídolos do São Paulo. Nós tivemos também o privilégio de falar com alguns, né? Eu quase me desmantelei aqui falando com o Renato, porque foi a primeira camisa do São Paulo que eu ganhei, foi o A8, e era em 1980, né? Então, já viu. Mas obrigado por vir, por estar aqui. Eu que agradeço. E aos demais amigos, por favor, falem, jovens. Agora o Giuseppe, dá o seu boa noite. Boa noite, amigos, quem nos assiste, uma boa noite especial para o Rony, agradecendo a deferência aí ao nosso canal. O Rony é um torcedor fervoroso, que tem opiniões fortes e que tem que ser assim. E, Rony, eu já vou começar de cara te fazendo uma pergunta. Passado um ano da eleição do São Paulo Futebol Clube, sua opinião sobre a gestão Júlio Casares? O cara já tá dando uma solada logo de cara, ele já foi com a pergunta pinga-fogo logo no começo, hein? Você não esperou nem eu amolar a faca, né? Você já começou, Rony, e eu te falo porque eu faço essa pergunta, e eu adoro essa pergunta, porque a minha opinião é que esses caras que estão no comando do São Paulo, a gente entende que eles pegaram um rabo de foguete, gestões temerárias, negócios... Da qual eles também fizeram parte. Então, aí além deles terem feito parte, eles estão para mim, isso é a minha opinião, o que eles fizeram lá em dezembro, naquela votação, naquele golpe, porque sim, para mim aquilo é um golpe, e eu explico porque aquilo é um golpe, não porque eles não poderiam fazer isso. Eu acho que cabe ao Conselho, se assim entende, fazer mudança estatutária, mas não para benefícios de quem está lá. O seu Júlio Casares votou a favor de uma mudança onde ele será beneficiado. Os conselheiros votaram numa mudança onde eles serão beneficiados. Mas eu quero... A palavra é tua, Rony, porque esses caras estão de sacanagem com a gente. Menos de um ano eles já estão pensando nos cargos, na manutenção dos cargos. E me decepciona muito. Então, Rony, a palavra é tua agora, por favor. O Giuseppe já temperou o prato, né? Então, assim, é verdade mesmo, é bem com esse conteúdo mesmo, né? Que a gente tem, infelizmente, vivido. Outro dia eu saí de um grupo de WhatsApp porque o cara falou para mim que eu gostava de ver o circo pegar fogo, que eu me satisfazia de ver o São Paulo numa situação difícil e que isso me fazia bem. Por quê? Porque eu critico, né? Porque eu falo, porque eu não aceito. Nós somos de uma geração, né? Vocês estão ali mais novo do que eu, é claro, mas eu digo... Eu talvez nem tanto. Exatamente, né, Zalmo? Mas assim, eu digo assim, a gente vem acompanhando, mas vocês também não são tão novos. A gente não reconhece o São Paulo, e sempre que eu falo São Paulo, eu não falo da instituição São Paulo Futebol Clube. Eu falo dos caras que representam, sempre entre aspas, né? Porque não representam o São Paulo. São Paulo não tem representatividade hoje dentro de campo, não tem representatividade fora de campo. São Paulo não tem representatividade
perto do São Paulo que a gente aprendeu a ver, né? Então, assim, o São Paulo, a representatividade do São Paulo é zero. É muita falácia. Eu tenho usado muito o termo de que a diferença da administração anterior para essa, que o Barrica colocou muito bem, todo mundo sabe, elas se fundem, né? É uma mesma administração. Vê que esse papo de renovação, de não sei o que lá, porque eles fazem parte do mesmo grupo político, né? Portanto, eles devem favores um para o outro e, portanto, mudar o que não está certo passa longe da prática deles, é perto do discurso, mas passa longe da prática, né? Eu tenho dito o seguinte, a diferença dessa administração para a anterior é que essa tem chantilly. Os caras botaram o chantilly em cima porque o Casares, ele sabe falar, ele sabe se comunicar, ele sabe dar tapinha nas costas, ele sabe, né? Ele sabe agradar o torcedor de futebol, na verdade. Né? Só que assim, exatamente, é o termo marqueteiro, o termo blogueirinho, o termo tudo que o pessoal usa aí, né? Uhum. E com relação a isso que o José me perguntou, eu me lembro no ano passado, no próprio Tricossauros, né? A gente conversou muito a respeito disso. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos apoiar algum candidato? A gente não vai apoiar? A gente vai? Eu falei, olha, gente, o papel da gente é um papel de crítico. Eu imagino o seguinte, eu imagino o torcedor, principalmente nesse momento, a função do torcedor, os caras às vezes falam para mim, Rony, você tem que apoiar. Não, eu não tenho que apoiar ninguém. Eu não tenho que apoiar ninguém. Eu tenho que pressionar e criticar. O meu papel é esse. Né? Por quê? Porque se você não faz, você fazendo isso, os caras já não pegam no tranco, você imagina se você ficar batendo palma a cada coisa absurda que você vê. Né? Então primeiro eles me entregam, e aí depois eu vou levantar o cara, vou elogiar o jogador, vou elogiar o dirigente. Eu já tive um problema muito sério, eu não apoiei o Casares, porque não é meu papel apoiar, mas enfim, quem apoiou, não tem problema nenhum com isso também, cada um sabe o que faz. Eu fiquei muito, não é nem em cima do muro, eu fiquei muito na minha nesse momento, exigindo por quê? Porque eu tinha um pé atrás, porque os compromissos do Casares com a administração anterior eram gigantes, ele fazia parte dessa administração anterior. Então, assim, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, como é que ele vai desatar esses nós? Ele não vai conseguir desatar, porque a política no São Paulo é muito pesada, é muito forte, né? E eu já não que eu me surpreendi, mas eu já me decepcionei mais quando o São Paulo perde o Brasileiro em janeiro. O brasileiro mais grande da história de São Paulo. Com o Casares de presidente. Ele fez uma reportagem ao vivo aí lá do Morumbi, nessa semana passada na TV Bandeirante, na hora do almoço. Ele falou assim, nós começamos o ano sendo campeão paulista. E eu corrigi sozinho, né? Assistindo a matéria, eu falei, não. Inclusive, eu falei isso no vídeo. Você começou o ano perdendo o brasileiro. Porque você era o presidente de São Paulo. Né? Porque, assim, se ele ganha o brasileiro, ele ia pôr na conta dele. Claro, tinha que pôr, ele era o presidente. Vai pôr na conta de quem? Não é verdade? Agora, se eu perco também, eu tenho que pôr na minha conta. E ele foi, eu vou usar um termo, quem entender forte entenda, mas é o que eu tenho, incompetente para fazer o São Paulo em 30 dias com 7 pontos na frente, campeão brasileiro. Ele não administrou o São Paulo. Ele tinha que parar tudo. Gente, faltam 30 dias para a gente ser campeão. Esse título vai nos trazer patrocínio, vai nos trazer dinheiro, tudo aquilo que nós precisamos. Isso vai ajudar demais no nome de São Paulo, na valorização de jogador, num monte de coisa. Então, assim, a prioridade em 30 dias de janeiro é ser campeão. Ele não soube fazer isso. Ele largou o barco à deriva. Quando ele viu que já tinha perdido, ele resolveu trocaram lá o treinador, mandaram o Diniz embora, quando o leite já tinha derramado, não adiantou absolutamente nada, né? Então, assim, começou muito mal. Mas tudo bem, você começa mal, aí é campeão paulista, a torcida tem todo o direito de comemorar, de exaltar, eu não acho... Tem gente que fala para mim, mas não devia ter soltado o rojão, ter feito a festa que fez no Paulista. Como não? A gente está na fila há tanto tempo, aí você é campeão, você não vai fazer festa? Quem não pode fazer é dirigente e jogador. Ou melhor, só faz na hora ali que termina o jogo. Passou o dia seguinte, irmão, é planejamento e trabalho, acabou. Festa é para torcedor, não é para jogador e para dirigente. Eles dormiram no louro daquele Campeonato Paulista e quase entregaram uma Série B para a gente no final do ano. O São Paulo aumentou a sua dívida, está assustadora a situação de São Paulo, né?
Então, assim, respondendo ao Giuseppe, desculpe aí o prolongar, é que eu preciso de um... Eu preciso de um contexto. Eu queria isso mesmo, Rony. Exatamente. Que a gente quer. Nós estamos doidos para ouvir, é isso mesmo. Vocês me conhecem, né? Eu crio um pouco esse contexto, porque eu acho importante a gente né, alicerçar aquilo que a gente está falando, né, Giuseppe? Então, assim, primeiro ano para mim péssimo. Primeiro ano sem gestão. Inclusive, eu te digo, ele tinha que ter chegado no final do ano, tudo bem, ele é o presidente, ele vai ficar, ele vai continuar. Esse negócio do golpe foi uma vergonha, publiquei agora há pouco no meu Instagram uma matéria do Flávio Marques abordando os tópicos que vão ser votados agora, dia 23, mas é como se a gente estava falando aqui em off, a gente fala do cachorro do Soteldo, a gente fala do Douglas Costa que quer vir ou não quer vir, a gente fala do Pablo que não quer ir para lugar nenhum, esquece que o golpe vai ser dado daqui a 3 dias, né? 3 dias não, dia 23, o golpe vai ser dado não, vai ser completado. Sacramentado, exatamente, e vão passar um trator em cima do São Paulo. Ele deveria, agora no final do ano, pegar todo o departamento de futebol e mandar embora. O Belmonte, por exemplo, quer que mandar embora. Gente, você quase colocou o São Paulo na Série B. O São Paulo não foi para a Série B, não é por causa do São Paulo, não. É por causa dos outros. Então, pelo menos da minha parte, né, Giuseppe, para responder a tua pergunta, para mim, um péssimo ano do Casares. Um péssimo ano do Casares. Muito bem. Perfeito. O Barrica tem uma pergunta para o Rony. Tudo. Boa noite a todos os amigos, boa noite ao Rony, agradeço muito a participação dele aqui com a gente. E eu concordo com o Rony, a linha das nossas discussões aqui no canal segue mais ou menos isso aí que o Rony falou. A gente procura ver o fato e criticar quando merece crítica e elogiar quando merece elogio. Ninguém tá apoiando, vamos dizer assim. Apoiar talvez não seja a palavra, mas é melhor esperar para ver e depois dar opinião, entendeu? Não é quem morre de véspera é peru, né? A gente precisa esperar ver o que está acontecendo para ir dar a nossa opinião. E mudando um pouco o tom, Rony, a sua história de São Paulino, como é que começou? Começou como a maioria. Como a maioria, né, Anselmo e Barrica, a maioria da gente, né, como torcedor, né, essa coisa do pai. Quem é mais velho, geralmente, tem influência pesada do pai, né? Hoje em dia, eu vejo meu filho de 12 anos, ele tem 500 referências sobre tudo. Eu sou um pedaço, uma fatia das referências. Eu, na minha idade, meu pai, a influência do meu pai era 80% na vida de uma criança e tal. E meu pai, como São Paulino que era, né, um São Paulino torcedor mesmo, na época de Pacaembu, né, não de Morumbi ainda, depois que veio o Morumbi. Então, assim, você começa a vivenciar isso daí. E, assim, o primeiro momento que eu entro mesmo em realidade com São Paulo é a final do Paulista de 71, que meu pai vai com mais 2 vizinhos, um São Paulino e 2 palmeirenses, né? 2 palmeirenses e 2 São Paulinos, inclusive o seu Giuseppe, que era o italiano, que era vizinho da gente, Giuseppe, que me fez lembrar o seu Giuseppe, que era o nosso vizinho, eles vão para o Morumbi assistir a final. E a minha frustração é de não ir, mas meu pai falou, não, Morumbi lotado, você não vai. Hoje em dia você vai até beber no estádio, né? Naquela época, criança era muito raro, eu era moleque. E eu me lembro de ter ficado escutando o jogo no rádio, né? O São Paulo foi campeão, aquele gol do Toninho Guerreiro 1-0, teve o gol do Leivinha de mão, que o Armando Marques anula, aquela história toda. Aí eu comecei a entrar mesmo no universo do São Paulo, até porque o São Paulo monta um timaço 70-71. Né? O São Paulo é bicampeão paulista, o São Paulo é vice-campeão da Libertadores de 74, né? O São Paulo é vice-brasileiro de 71, que o Atlético Mineiro é campeão, o Atlético do Pelé. Então, assim, aí eu começo a me envolver profundamente, né? Então, o meu primeiro jogo no Morumbi, em 73, eu comecei mal, né? Uma derrota para o Grêmio, mas tudo bem, não tem problema. E a gente vê o São Paulo crescer e o São Paulo evoluir. Um dos motivos de eu ficar puto da vida com relação ao que acontece hoje é que a gente teve a oportunidade de acompanhar o São Paulo crescer. Eu falo às vezes para o pessoal mais novo, eles acham que não é verdade. Gente, o São Paulo era a terceira torcida do estado de São Paulo.
São Paulo era a terceira. O Morumbi ficava vazio. Você ia assistir jogo, tinha 5 mil pessoas. Você pega o almanaque do São Paulo, você vê 5 mil pessoas, 12 mil pessoas. O São Paulo era a terceira torcida do estado, né? Então, assim, aí você vê o São Paulo crescer, o São Paulo conquista o Brasileiro de 77, né? Aí dá aquele tamanho maior para o São Paulo. Aí o São Paulo vira a chave nos anos 80, né? Com a máquina primeiro do Carlos Alberto Silva, depois o time do Cilinho. Então, assim, aí o São Paulo começa a tomar aquele corpo, né? Na década de 90, Libertadores e Mundial, aí o São Paulo vira o que é hoje, né? Mas, então, eu acompanho todo esse processo de crescimento do São Paulo. Então, assim, graças ao meu velho, que está lá no andar de cima agora, né, e que me ajudou a ter eu tenho um acervo, né, de coisa do São Paulo que meu pai passou para mim, que ele guardava tudo, jornal, revista antiga, camisa antiga. Então, assim, isso aí acabou ficando para mim, né, e é uma maneira que a gente tem de alimentar essa coisa do São Paulo e de defender o São Paulo, né, porque, na verdade, quando a gente critica, a gente está defendendo o São Paulo, né, cada um faz o que bem entende da maneira que quer, mas assim, você não vai me ver passar pano em coisa que eu acho que está errada, né? E eu não admito esse tipo de coisa, né? A imagem do São Paulo é muito grande. Essa semana eu estive lá na doação, lá na campanha, lá no Morumbi, né? Da doação para a enchente dos irmãos baianos. Ele estava conversando com os 2 conselheiros lá que eu encontrei, que eu tenho amizade, o Mesquita que está aí do lado, né? Da nossa querida Bahia. Então, assim, os caras contam coisas pra gente, irmão, que você fica de cabelo em pé, cara. Você fala, não é possível, cara. Não, Rony, tá... E assim, você não... Tem coisas que eles me pedem, muita gente me conta, o cara quer me ver morrer, né? Muita gente me conta as coisas e fala, Rony, pelo amor de Deus, não fala sobre isso, porque vai sobrar, entendeu? E eu entendo, às vezes o cara fala como desabafo. Meus amigos, eu cheguei num ponto, cara, tem ex-jogador bom de bola aí, do que me liga, cara, para falar, para xingar dirigente, para xingar jogador. Aí o cara no final fala assim para mim, Rony, mas não fala que eu falei, cara. Falo, porra, cara, você quer me matar do coração, velho, né? Então, muita gente insatisfeita. Por quê? Até para responder também aí a vocês com relação a isso. Porque a gente viu um outro São Paulo, né? A gente cresceu vendo um outro São Paulo. E é inadmissível o que a gente enxerga. Mas foi culpa do meu pai, porque numa família de parmeirense, que é tudo italiano da parte da minha mãe, é italianada da parte da minha mãe, que minha mãe é palmeirense, né? Então, se é tudo parmeirense, eu sou o único São Paulino da família, graças ao meu velho, viu? Amém, amém. Engraçado, isso parece se repetir. A gente já viu isso em outros entrevistados. O Barolo falou isso, não foi? Olha, que é italiano, coisa, exatamente, Barolo. Parece que eu passei perto dessa também. Eu passei perto dessa. Mas... Boa parte da minha família também é palmeirense. Eu não preciso nem falar, né? Você não precisa nem falar, né? Giuseppe. Barrichello. Barrichello, né? Uma italianada. Não é por nada, não, mas essa aqui deve ser conhecida do nosso amigo Rony. O Arquibaldi, porra. O Arquibaldi. O Rony é no candidato. Grande Arquibaldi, grande abraço, irmão. Os caras me tiram sarro, velho, porque assim a galera fala assim pra mim, o Rony foi buscar o Leônidas lá no centro da cidade quando ele chegou. Os caras tiram sarro. Outro dia, cara, eu até publiquei no Instagram, outro dia me mandaram uma foto, os caras sacanearam comigo, um jogo no Canindé com cerquinha de madeira, atrás do gol, tinha saído do gol, os caras comemorando. Os caras circundaram um cara assim, que falaram que era eu que estava atrás do gol comemorando, cara. Falei, pô, vocês gostam de me tirar o sarro, viu, cara? Mas é gostoso. Autenticamente São Paulo raiz. É verdade. É o carimbo, né? Pá! Nós somos do tempo que São Paulo e Portuguesa era clássico, inclusive final de Paulista, e que foi difícil, viu? E que foi difícil, não era muito difícil. Não, tá? E eu vou 10 anos antes desse, viu, Mesquita? 10 anos antes de 85, foi minha primeira final no Morumbi, São Paulo e Portuguesa, né, nos pênaltis do Valdir Pérez, né, o São Paulo, que o Muricy foi expulso, o Muricy deu um pontapé no de cá no primeiro tempo,
Cara, nós ficamos com um jogador a menos contra aquele timaço da Portuguesa, tomamos um sufoco, a Portuguesa meteu 1-0, vai para os pênaltis e a gente consegue ser campeão. Numa das maiores campanhas que o São Paulo tem no Campeonato Paulista, com série invicta gigante, com número de vitória arrasador, quase perde um campeonato por causa do Muricy. O Muricy ele é todo cheio de comandar e tal, mas tem besteira também, viu? Deixa eu aproveitar. Aliás, peraí, só outra pergunta, Aldo, desculpa, vou logo emendar, né? Só para entender, a gente faz essa pergunta para todo mundo. Qual é o grande jogo do Rony e Altieri? Normalmente a gente ouve quase sempre os mesmos até uma geração, depois a gente ouve quase os mesmos de uma geração para frente. Qual é o grande jogo, aquele que fez você não esquecer mais, que não sai da tua cabeça, que foi a emoção, não importa qual foi o torneio, que seja lá o que for. O jogo do São Paulo. Você sabe que eu vou colocar ele, porque assim, no nível de emoção, a gente tem 10 jogos aí que são para cardíaco, né? Para cardíaco mesmo aguentar. Essa semana eu coloquei lá o Careca comemorando o gol lá em Campinas, né? Eu estava lá no brinco, estava bem atrás do gol, e estava a torcida de São Paulo. Então, assim, aquela emoção, né, de você ver um título perdido e, de repente, você, né, retomar aquela coisa. O futebol é legal, né? Menos hoje em dia, né? Mas naquele tempo você saía do nada por tudo, em segundos, né? Porque o futebol permitia isso. Esse jogo do Careca foi maravilhoso, teve aquela virada do Everton contra o Botafogo no Morumbi, no Brasileiro, maravilhoso aquele jogo, eu estava no Morumbi também. Então, assim, jogos épicos. Mas eu não posso deixar de falar que o jogo, para mim, né, que eu estive no estádio, o jogo, para mim, foi o título contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, né? Um Atlético infinitamente superior ao São Paulo, tecnicamente, se você ver a pontuação do campeonato, você vai entender a diferença, né? Um time com Cerezo, com Reinaldo, João Leite, era um timaço. Puta de um time, né? Um timaço, realmente, e o São Paulo um time de guerreiro. Sim, esse sim um time de guerreiro. O time que chegou no Mineirão inferiorizado. A gente conversou, fez live com o Estevão Soares, que era o nosso zagueiro, não na final. Sim. Na final foi Tecão e Bezerra, porque o Estevão foi expulso no jogo de Campo Grande contra o Operário. Isso, exatamente, E conversei com o Estevão contando isso, tadinho. Ele ainda falou, Rony, eu comprei o ingresso, comprei passagem para o meu pai, ingresso, para ir todo mundo, minha família, tudo para o Mineirão, né? Porque a gente já ganhou o primeiro jogo no Morumbi, 3-0, tá ganho o segundo jogo. E eu fui expulso no finalzinho do jogo, fiquei de fora da final, né? Uma puta frustração, né? Então, esse jogo no Mineirão, ele tem que ser um marco para qualquer São Paulino, né? Porque o São Paulo, depois de tanto bater na trave, de tanto tentar, o São Paulo consegue ser campeão brasileiro da maneira mais inusitada possível. Fiz uma live com o seu Rubens Minelli, com 92 anos de idade, e uma lucidez maravilhosa. E eu falei até pro seu Minelli, eu falei, seu Minelli, o senhor dirigiu, o senhor foi bicampeão brasileiro com o Internacional, só que o Internacional tinha um timaço, né? Carpegiani, Falcão, Batista, Caçapava, meu Deus do céu, uma Figueroa, era um timaço, né? Mas o senhor chega no São Paulo, o senhor não tem essa qualidade técnica, né? E você vê que é o treinador, né? Eu admiro esses caras por causa disso. Ele falou para mim, Rony, quando eu cheguei no São Paulo, eu sabia que eu não podia usar a mesma fórmula que eu usei lá com o Internacional. Porque era um elenco completamente diferente. Então, eu tinha que usar a mesma coisa aguerrida, a coisa dos caras que mordiam, os caras que chegavam juntos, os caras que dividiam, que era a característica do elenco do São Paulo, né? E esse título no Mineirão foi bem isso, né? Foi essa conquista que, para mim, é épica. Para mim, a maior conquista no futebol, claro, do São Paulo Futebol Clube é a maior conquista, porque o São Paulo, e contra o Liverpool também é um marco, né? Porque você ganhar um jogo daquele não é fácil. Então, assim, essa partida, né? Das partidas que eu estive presente, essa partida no Mineirão, eu tinha 16 anos, né? Fui para lá com uma torcida de Santo André, do ABC, que não existe mais, e fui para o Mineirão. Assim, eu fui porque moleque acha que sempre vai ganhar, né? Fosse hoje em dia, naquela circunstância, eu nem ia, porque eu não iria confiar na vitória. Não é porque não é São Paulino, é porque a discrepância era grande.
e a gente acabou sendo campeão. Então, esse jogo, para mim, é um marco. Esse jogo, para mim, ele marca assim, um momento gigante, né, na vida do São Paulo. Muito bem. Antes de eu girar o chat aqui, eu vou dar uma informação que está circulando agora nas redes sociais. O Mesquita vai chegar, ele vai pular de alegria. O jornalista André Hernan está dizendo aqui, exclusivo. É o do Pet Shop, hein? Não é do Pet Shop. Mas o Mesquita vai ficar feliz. Exclusivo. Pablo oferece acordo, abre mão de 2 anos de contrato, que é esse ano e agora em 2023, e só dívida anterior separa a saída do São Paulo. Aí ele dá detalhes aqui, amigo, não sei o que, lá no Sport TV. Então, eu gostaria de pedir, aqui a gente já sabe a opinião do Mesquita, do Giuseppe, do Barrica, agora eu vou pedir a opinião do Rony a respeito de todo esse imbróglio do Pablo, já que a gente está falando de jogador de grandes nomes de São Paulo Futebol Clube, mas esse grande craque... Agora você está falando dos pequenos nomes, né? Esse grande craque, e não o Pablo, que está de saída. O maior, como é que se diz? A maior contratação da história do São Paulo, né? Meu Deus do céu, a gente vai ter que engolir esse sapo ainda. Eu acho a mais cara. Eu acho que neste momento da live, independente da crença, todos deveríamos nos dar as mãos. Deixa eu pegar uma vela. Deixa eu pegar uma vela que eu já volto. Fazer uma corrente, rezar novena, trezena. Aldo, eu tenho comigo uma coisa. Eu publiquei faz mais ou menos uns 30 dias. Eu falei, olha, gente, no final de tudo, eu estou esperando um comunicado seguinte: Pablo está reintegrado e vai ter mais uma oportunidade no São Paulo. Porque é o seguinte, esse papo dele de sair. Ontem eu fiz um vídeo exclusivo sobre o Pablo. Sair. E não sai. Gente, quem em sã consciência vai pegar o Pablo? Né? Você pode abordar todas as possibilidades. Inclusive, você pagando integralmente o salário do Pablo. Porque o cara pensa o seguinte, ele fala, cara, para que eu vou trazer o Pablo, né, um cara que não joga definitivamente, eu tô correndo o risco de trazer um peso morto, um cara que não tem vida, desculpa o termo, né, não tem vida. Como jogador, eu estou dizendo, claro, deve ser um excelente pai, um excelente esposo, excelente filho, não tenho dúvida disso, eu estou falando como jogador. As minhas críticas são sempre limitadas ao jogador. Exatamente. Eu sempre explico, porque outro dia um cara falou para mim, mas você fala assim, você não sabe se ele fica magoado, se a esposa dele... Não, eu imagino que ele fique. Ou melhor, eu não sei nem se ele fica, porque parece que ele não está nem aí para hora do Brasil. Mas, enfim, eu deixo muito claro que é em relação à função. Então, assim, gente, ninguém quer o Pablo, cara. Não é possível que alguém queira o Pablo, por algum motivo queira o Pablo. Então, assim, esse papo de que o Ceará, o Santos, o Atlético, não sei mais quem, para mim é aquilo lá que os caras jogam, o empresário joga, então eles falam, tá acertando com o Santos. Aí tinha alguém que falou, peraí, tá acertando com o Santos? Então, sabe aquele negócio daquela camisa, que só tem aquela camisa pendurada? Você passa, olha, quando alguém chega perto, você fala, puta, eu vou pegar antes que o cara pega. A gente tem essa mania. Né? Os caras que ficam tentando isso com o Pablo. Os caras ficam tentando isso com o Pablo. Agora, outra coisa também, Aldo, não duvidando do André Hernan, né, que falou, não duvidando, mas assim, cara, eu só vou acreditar o dia que esse cara não estiver mais no Morumbi, tiver o seu contrato terminado com o São Paulo. Então, assim, do contrário disso, eu não acredito, velho. Eu não acredito mais naquilo que eu escuto de jornalista, naquilo que eu escuto de blogueiro, naquilo que eu escuto de... Eu não acredito, porque, assim, cada dia é uma desinformação total. Só né? barrigada. Então, você só barrigada. Pois é. E eu te falo mais, esse imbróglio do Pablo, ele tem conivente, ele tem, como é que chama o cara quando tem um crime e o cara ajuda a participar? Ele tem... Cúmplice. Coautor, cúmplice, todos esses termos dentro do São Paulo. Porque eu me lembro até outro dia que o seu Crespo colocou ele para jogar a 7ª partida, e estavam falando que o Internacional estava interessado em emprestar. O Pablo ainda não era esse Pablo nível menos 25 que ele é hoje. Ele era menos
menos 10, vai. Ainda dava para empurrar, de repente, para alguém. E o Crespo foi lá e meteu ele no 7º jogo. Ele tem cúmplice, é o Crespo. Eu acho ele que tem... o Rogério Ceni, viu? Não, o Rogério Ceni, por isso que eu tô falando, ele tem uma turma de cúmplice. O Rogério estava no Morumbi contra o Corinthians, o Rogério Ceni me põe ele faltando 15 minutos para acabar o jogo e me dá um gatilho pro cara. Me dá o gatilho. O Rogério Ceni me... Não é? O Rogério Ceni me coloca ele contra o Bragantino como titular. Então, assim, pelo amor de Deus. Então ele tem cúmplice. E eu vou te falar que mandou aquela bola igual do Palmeiras lá. Meu Deus do céu. E aí eu vou te falar quem é o principal responsável por isso. Além dele, que não tá nem aí fora do Brasil. E eu não falo assim, o jogador não tem culpa. Eu não falo isso não, porque tem sim. É descarado, não tá nem aí, entendeu? Não respeita a instituição. Gente, nós todos aqui trabalhamos. No mínimo, a gente tem que devolver o que o cara me paga. No mínimo isso. E se eu devolver só isso, ele me manda embora por 2 meses. Né? Então, a gente sabe como é que funciona essa relação de trabalho e serviço prestado. Tem que ter retorno. Tem que ter o retorno. E aí eu vou te falar quem é o principal responsável. O seu Belmonte como diretor de futebol. O seu Belmonte é o principal responsável, eu vou dizer por quê. O seu Belmonte, como chefe ali da galerinha, ele tinha que chamar o Pablo e falar o seguinte: Pablo, todas as armadilhas que tem no teu contrato aqui, ó, tá cheio de gatilho aqui, tá cheio de armadilha. Cada vez que você vira uma página, tem uma armadilha. É a ratoeira. Ô, Pablo, você tá vendo isso aqui, ó? Se você jogar mais, só que é o seguinte, cara, você não tá devolvendo pro São Paulo, mas nem o salário que nós estamos te pagando, e você sabe disso. Eu vou te falar uma coisa, cara, você tem que abrir mão disso daqui para você ter mais oportunidades e realmente recuperar o seu futebol, se é que essa é a questão. Mas você vai ter que abrir mão disso daqui. Não, Belmonte, eu não vou abrir mão. Você não vai abrir mão? Então tá bom. Você tá afastado, Rogério, vem cá. O Crespo, vem aqui. Esse cara não entra mais no campo. Rony, tem que ser uma ordem. Deixa eu te interromper. Isso Fala, chama José. Gestão. Isso Exatamente. Isso chama gestão. E aí eu vou discordar. Exatamente. Eu vou só discordar um pouquinho aqui de alguns. Eu não ponho essa conta, eu não dou essa conta para o Rogério Ceni. Porque o Rogério ele é técnico, o jogador estando à disposição, o técnico utiliza da melhor forma. Mas quanto à diretoria, ao seu presidente, ao nosso presidente, a diretoria de futebol, eu concordo 200%. Isso chama gestão. Você não pode ser irresponsável. Na empresa, o Casares não faria isso na Rede Record. Ele não permitiria exatamente isso. Ele não permitiria. E isso é uma conversa olho no olho. Uma conversa... É isso aí. Olho no olho, falar, a instituição não está bem financeiramente, colocaram várias cascas de banana e nós, infelizmente, não ativaremos o gatilho. Rogério Ceni, Pablo não está à disposição do elenco. De forma clara, de forma profissional, isso se chama gestão, na minha opinião. Viu, Giuseppe? Eu queria só completar essa questão, obviamente, entendendo perfeitamente a sua posição com relação ao Rogério. Por que eu coloquei o Rogério no pacote? Eu vou te falar. Todo treinador que chega, ele pega o jogador que não está indo bem, parece que ele quer receber o troféu do eu recuperei o Pablo. Sabe assim? O treinador, é engraçado o treinador. Ele chega num time e ele fala assim, não, pera um pouquinho, quem é que tá podrinho aqui? Não, eu vou pôr o cara para jogar, porque se eu recuperar esse cara, os caras vão falar, nossa, o treinador é fodaço. O Rogério, quando põe ele no final do jogo contra o Corinthians, tendo até o Marquinho para colocar, tendo outro jogador, ele promove o gatilho e amarra definitivamente. Concordo com você que já tinha que vir uma ordem de cima. Já tinha que vir uma ordem de cima para evitar. Ele não tinha para evitar. Ele não tinha que estar no banco contra o Corinthians. Ele não tinha que estar no banco. Exatamente. E aí, quando ele entra de titular contra o Bragantino, o Rogério apostou as fichas dele, porque ele falou o seguinte, se a gente ganhar o jogo, o Pablo meter 2 gols, o dia seguinte eu vou aparecer na primeira capa. Eu recuperei o futebol do Pablo. Todo mundo vai me perguntar isso. Né? Tem aquele papo de não desistir de jogador, tem aquelas histórias que a gente escuta. Né? Só que assim, eu não desisto do jogador, mas o jogador está afim de jogar? Essa é a pergunta, porque não é todos que estão. Né? Por isso que eu incluí só o Rogério nesse pacote. Então, quando eu estou falando do Pablo, a gente fala de um pacote ruim, de um pacote péssimo. O Adriano do Tricolor Insano, outro dia
Ele falou, cara, é massa falida, perdeu, acabou, não tem o que fazer. Ele até brincou. O investimento já foi perdido. Acabou, não tem o que fazer com esse cara. Você percebe que o cara não reage, né? Você percebe que ele não tem reação. Ele, quando ficava na beira do campo para entrar, você olhava a cara de apatia, só faltava bocejar. Eu estava esperando ele bocejar na hora dele entrar, porque eu falei, cara, não é possível que um jogador, né, que joga no São Paulo, que tem uma oportunidade da vida que tem, que ganha o que ganha, entrega o que entrega lá. O Aldão já até bocejou também, porque, cara, falar do Pablo dá duas coisas. Some e raiva, cara. E agora chegou a hora de torcer para dar certo. Roda aí o chat. Claro. Roda aí o chat. Antes de rodar o chat, já tem a escalação do São Paulo na Copinha. Vocês querem a escalação? Vamos dar. Opa. Vai embora. Vai embora, então, né? Então eu vou rodar o chat. Aqui a gente tem o Vinícius Carboni, tá dando boa noite pro Rony Altieri. Obrigado, Vinícius. Esse é o filho do José. O estagiário. O Arquibaldo legal. Neto tá aqui, chegamos na área. Sim, O Flávio Marques está dizendo, boa noite, amigos, boa live para todos, obrigado ao Flávio Marques. Aproveitando, viu, Aldo? O Flávio Marques tem um site, o Flávio Marques, ele trabalha, eu chamo ele de DNA da notícia tricolor, cara. Todas as coisas esmiuçadas em detalhes de números, o Flávio é um financeiro sensacional, e cada vez que ele apresenta alguma coisa, a gente acende vela. Acompanhe o trabalho do Flávio, viu, que é sensacional também. Quem Flávio precisa se informar, Flávio Marques, exatamente, tá? Depois o Flávio coloca aqui o portal dele aqui põe aí, Flávio, o seu portal. Vale a pena, Flávio, porque é sensacional. Flávio, bota seu portal aí pra gente divulgar, pô. Agora. Exatamente. Campeão, cara. O Arquibaldo Neto tá dizendo aqui, torcida é um leão com jogadores e técnicos e gatinhos com a diretoria. Na verdade, eles ignoram que existe até diretoria às vezes. Aí o Arquibaldo ainda seguiu aqui, ele está fazendo um comentário. O Rony ia no Canindé no tempo que ainda pertencia ao São Paulo. Que maldade. Um comentário maldoso. Aí o Flávio Essa semana eu passei no Canindé, ali na Marginal, e mostrando pro meu filho. Eu falei, aqui é o Canindé, o campo da Portuguesa. Ele, quem é Portuguesa, pai? Falei, tudo bem, vai, eu entendo. Mas o São Paulo jogava aqui no Canindé e tal. Explicando para ele, claro que não era aquele estádio, né? Mas São Paulo começou ali, né? Sim. O Flávio Marques disse aqui, no início dos anos 70, éramos a quarta torcida, abaixo do Santos e rivalizando com a Lusa. Flávio, não era fácil não, né? O Flávio tem esse número aí, mas eu tenho um número que a gente... Era o seguinte, era o Curica, era o Parmeira, por causa do interior de São Paulo, né? Italianada no interior, então o Palmeiras era forte no estado. E ali a gente ficava com o Santos, né? Porque o Santos tinha muita torcida na Baixada. O Santos ainda não tinha muita torcida na capital. Tinha torcida, mas não era como é hoje. Hoje em dia você encontra muito santista, né? Mas, enfim, é ali, ó. Era terceiro quarto disputando. O João Paulo Castanheira tá mandando um salve, rapaziada. Salve. Grande João, parceiro também. O Lourenço, lá do México, tá fazendo um abraço aqui do México, já não lê minhas mensagens, amigo Rony, porra. Ele manda, Lourenço, eu preciso ler o Lourenço manda mensagem para mim, não é sempre que eu fuço lá no Instagram, porque assim, eu tenho um domínio de tecnologia que eu vou falar para vocês. Tem hora que eu esqueço que o pessoal manda mensagem lá, aí eu vou lá, tem cara que manda mensagem faz um mês para mim, né? E o cara fala, o Rony não responde. Não, gente, é que eu esqueço eu não sei mexer direito, na verdade, nessa coisa toda, viu? Grande abraço, Lourenço. Lourenço que é parceirão, tá lá no México. Lourenço do México. Você é um Pablo tecnológico. É o Igor Vinícius do teclado. E o Arquibaldo tá dizendo aqui, sobre o Pablo, isso é fato, não vai sair, ele não quer. Essa semana a gente estava fazendo uma brincadeira lá no grupo de WhatsApp, que estava passando uns jogos do São Paulo, aí passou a final de 86 lá do Brinco de Ouro aqui, meu vizinho. Que legal.
E aí um amigo nosso, Fábio, perguntou para o grupo assim, ó, tô vendo o jogo aqui, o São Paulo, último minuto da prorrogação, São Paulo perdendo, a bola cai no pé esquerdo do Careca. E já pensou se caísse no pé do Pablo? A bola não teria voltado para a terra até hoje. Ela ia lá no Moisés Lucarelli, né? Ela ia sair do brinco de ouro e ia cair no Moisés, né? Ela tinha quebrado a vidraça aqui de casa. E você sabe, Barrica, eu vou aproveitar esse DNA desse gol aí, porque não dá para você deixar de comentar, né? Outro dia, vai ver que engraçado. Eu sempre vejo o lance, tiro de meta para o São Paulo. O Gilmar, né? Ele empurra a bola pro Wagner Basílio. E o Wagner Basílio dá aquele chutão, tipo, vai ver o que dá. Se fosse o Fernando Diniz, eles iam ficar trocando bola ali, viu? Ia ficar trocando bola da área ali, até o juiz apitar. Até o juiz apitar. Isso, se fosse o Fernando Diniz, meu Deus, ainda bem que era o seu Pepe. Aí o Wagner dá aquela bica, cara, e aquilo que eu te falo, cara, quando é para acontecer, não adianta. Cara, o Pita que não sabe cabecear, né? O Pita não sabe, eu nunca vi o Pita fazer um gol de cabeça. O Pita que não sabe cabecear, não bastasse isso, ele ganha do Ricardo Rocha, irmão, um dos maiores cabeceadores que tem no futebol. Então, assim, aí a bola cai aleatório, sem querer, porque não foi um passe do Pita. O Pita desvia a bola, né? Tipo, vou tirar. E cai no pé esquerdo do Careca, que o Careca é maravilhoso, mas não é o pé bom dele, né? É um pé que ele sabe chutar, mas não é o pé bom. Então, assim, o desenho do gol. E pior, Barrica, eu vou te falar uma coisa, eu não tinha visto como é que é o tiro antes do tiro de meta. E outro dia que eu vi, olha que engraçado, décadas depois, e eu vi o lance, o João Paulo, cara, maravilhoso, ponta esquerda, né, jogou na Itália, o João Paulo no Guarani. Jogava muito, jogava muito. Inclusive, ele sofre um pênalti que o Aragão não deu durante o jogo, um pênalti, pelo amor de Deus, vergonhoso. Não foi. Não foi, né, José? Não foi. Eu reclamo quando não é pra gente, mas quando também tem que aproveitar. Gente, ele dá um chutão, ele tava com a bola no pé, ele que chuta a bola da maneira mais bizarra possível. Se ele fica segurando aquela bola ali, acaba o jogo, olha que engraçado. E ele acaba dando um chutão pela linha de fundo que vai originar o gol de São Paulo. Então, assim, eu não tinha enxergado essa parte anterior, né? Mas é sempre bom a gente lembrar isso, né? Principalmente nos tempos de hoje. O Fábio mandou uma pergunta pinga-fogo. Acho que você vai ter que pensar muito para responder essa pergunta. Respira, Rony, respira. Respira, puxa o ar. Assim, puxa o ar é bom. Assim, aquela respiração. É de bate-pronto, né? Não pode? É bate-pronto. Boa noite, pessoal. Diz o Fábio Cerqueira. Boa noite, pessoal. Rony de primeira. Pablo ou Serginho Chulapa? Grande abraço. Grande, Fabião. Vou te falar. O Fábio tá querendo me derrubar, hein, Fábio? Fábio. O Serginho, eu vi o Serginho. Eu vi o Serginho começar no São Paulo. O Serginho que é um injustiçado no São Paulo. A diretoria de São Paulo nunca gosta do Serginho, porque o Serginho falou que ele é santista, que ele torce pro Santos. Aí os caras pegaram o birra do Serginho, como se ele fosse obrigado a falar, como se ele ter sido o maior artilheiro da história do São Paulo não fosse o suficiente, né, dentro do São Paulo, pra gente exaltar o cara, porque o cara vestiu a camisa e representou o São Paulo Futebol Clube. Fez o papel dele. E qual o problema dele ser santista? Eu não vejo nenhum. Adoro o Serginho até hoje. Fui numa resenha que ele estava, a gente conversou, tirei foto. Inclusive, eu tenho uma camisa autografada por todos os jogadores de 77, e só faltava do Serginho. Levei a camisa, ele autografou para mim, tá atualizada a minha camisa. E aí, gente, eu vi o Serginho começar, né? Praticamente o seu Zé Poi lançou ele. O Serginho que jogou no Marília antes. O menino não subia antes de ser emprestado. O menino ia jogar no interior, ia apanhar, tomar pontapé, entendeu? Então, assim, era legal do futebol isso também, que a molecada, eles eram emprestados para o interior para pegar a casca. E depois ele voltava. O Serginho jogou um ano no Marília, quase, né? Aí volta para o São Paulo, era ponta esquerda, o seu Zé Poi adapta ele de centroavante, quando o Mirandinha quebra a perna, né? O Mirandinha quebrou a perna, a gente ficou sem centroavante, e o Serginho se tornou o monstro que ele se tornou, o gigante que ele se tornou na história do São Paulo. Então, assim, espetacular. Então, não existe nem como comparar. A única comparação é que os dois usaram a camisa 9, né? Meu Deus, que
que afronta. O Serginho deu aquela declaração que a turma estava criticando ele, que ele não jogava bem, não sei o que. Ele falou que aí no jogo que ele fez 2 gols, só para variar, né? Ele falou assim: o artilheiro não tem que jogar bem, tem que fazer gol. Eu fiz 2 hoje. Tem que fazer gol. É coisa que o Pablo não faz, entendeu? A gente não pede pro Pablo jogar bem, a gente pede pro Pablo fazer gol, e ele não faz. Ele perde gol. O Pablo é uma máquina de perder gol. Se eu for falar do Serginho, aí vem uma história longa, porque assim, eu acho o Careca o jogador mais excepcional da camisa 9. Olha só os camisas 9 que eu vou citar. Careca e tem Serginho. Serginho era o cara que fazia gol de qualquer forma, de nariz, de bunda, de caindo, não interessa. E o Careca era plástico. Então, hoje, quando eu vejo essa camisa 9 entregue a quem vocês sabem, né? Dói meu coração. Isso é como uma facada no meu coração. Uma facada profunda no meu coração. É um desrespeito até isso. Eu espero, sinceramente, que seja entregue de forma correta a quem mereça. Olha isso. É isso aí, Pablo. Eu espero que não façam isso mais, nunca mais, porque é doloroso, cara, é doloroso. É verdade. É muito difícil. Eu vi os 2 maiores centroavantes da minha vida jogando no São Paulo e hoje Mesquita vai chorar daqui a pouco. Eu vou mesmo. Cara, dá vontade, né? O Pablo é caso de chorar mesmo. Rony, vamos esquecer esse perna de pau, que se Deus quiser vai largar o osso e vai trilhar caminho. Vamos lá. Como que você analisa até o momento essa janela de transferências do São Paulo, entre chegadas e saídas? O que você prevê aí para 2022? Aí, Giuseppe, tem 2 coisas, né? Tem 2 coisas. O futebol ele é movido por emoção. Ele não existe razão no futebol. Se você vai racionalizar o futebol, você não acompanha mais o futebol, porque é uma coisa insana, né? Então, assim, o futebol ele é 90% coração. E 10% você pensar um pouco naquilo que está acontecendo. Eu tenho um problema sério, porque com o tempo eu fui perdendo a emoção e foi entrando a razão para eu entender o futebol que eu tanto amo, que eu sou apaixonado, né, há tanto tempo, entendeu? Então, quando eu vejo o jogador ser contratado, metade de mim fica feliz porque a gente está reforçando o time, e metade, na atual gestão, nas últimas gestões, fica completamente desesperado, cara. Entendeu? Me desespera isso. Porque eu vou falar uma coisa para você. Cara, como é que eu contrato? Eu não estou analisando tecnicamente, por exemplo, o Nicão. Vamos falar do Nicão. Eu não estou analisando tecnicamente o Nicão. Eu estou falando de um jogador de 29 anos de idade, que passou praticamente uma vida no Atlético do Paraná, né? Assinando 4 anos de contrato, e no final desse contrato, o São Paulo vai ter que pagar 32 milhões para o Nicão e para o empresário dele. Quando eu vejo esse tipo de coisa, Giuseppe, isso daí, cara, acaba matando a emoção da chegada do jogador e do torcedor que vê o seu time reforçado. Você entendeu? Porque assim, a minha preocupação hoje é com a instituição. Eu não estou preocupado hoje, se você falar assim para mim, você não quer ser campeão? É claro que eu quero ser campeão. Só que o ano passado, quase que eu vi o meu time na Série B. Eu vi o meu time na Série B. Eu vi o meu time passar por vexames. Vexame. O ano passado, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês, na primeira vez na minha vida, eu não vi um jogo do São Paulo. Eu me recusei, por questão de saúde, a assistir o último jogo contra o América, por exemplo. Eu me recusei, eu falei, eu não vou ver isso daí. Isso vai me fazer mal. Né? Ainda eu vi a escalação antes do jogo, eu falei, cara, esquece. Então, assim, eu falei, nós vamos... Então, assim, eu não assisti. Então, assim, para mim, isso está sendo muito desgastante. Eu tenho feito pós-jogo, contra o Flamengo eu fiz no intervalo. Pós-jogo contra o Grêmio eu fiz no intervalo. Você não espera nem o jogo acabar, porque você sabe o que vai acontecer. Né? Quando você vê o São Paulo dessa maneira e vê que parece que existe uma continuação de um processo que se mostrou
extremamente incompetente, com resultado pífio, me preocupa demais. O São Paulo aumentou a sua dívida. Eu quero imaginar o seguinte, como é que nós vamos pagar? Ou tem alguém acreditando em investidor? Alguém ainda acredita em investidor? Que alguém vai chegar e vai botar 500, 600 milhões do São Paulo? Não existe isso no futebol, gente. Estamos esperando aquela viagem para a Arábia, né? Lá para os Emirados Árabes, para o Oriente. Agora não vai ter mais, porque... outro dia o cara falou para mim, o cara falou assim, eu achei legal. Agora é Covid. A Covid. Aí o cara falou assim para mim, escuta, não dá para fazer que nem a gente está fazendo aqui uma live, pô, conversar com o investidor por aqui? Ou precisa ir na Arábia para aceitar com o cara? Porra, meu, que tempo que nós estamos vivendo? Né? Então, Giuseppe, essas coisas, aquilo que eu te falo, se por um lado, cara, eu fico contente de ver o time reforçar, por outro, inclusive pela falta de gestão que vocês enxergam, o Giuseppe citou a falta de gestão, e eu falo sempre também, me preocupa. Escuta uma coisa, o Nicão está vindo com a garantia de receber o dinheiro dele, ok. E quem não recebe? Eu não estou defendendo quem não recebe, não. Eu estou dizendo, você imagina o ambiente, como é que você faz essa gestão? Como é que você vai pagar 700 mil reais pro Éder nesse ano? Ou o Éder foi embora, eu não estou sabendo. Tá lá. Tá aí. É isso que eu estou dizendo, né? É retórico, né? Pergunta retórica. Tá aí, não foi embora. Então é a tal coisa. Isso me preocupa mais, desculpem, hein? Do que a alegria de ver meu time ser reforçado. Agora, gente, tudo bem. É que você está num ponto, você está num nível de vida que você percebe que para a bola entrar, para o gol sair, muita coisa antes aconteceu. Começou a circular essa semana que tem jogador que não recebe direito de imagem há 15 meses. Isso. E o que você colocou é real. O cara está em casa, ele está nas férias, aí está vendo Rafinha, Alisson, Nicão. E aí ele fala, a mulher vira para o cara, e aí, deu certo lá? E aí? Porque isso daí acontece. Isso lógico que acontece. É lógico que acontece. Aí, olha, isso é uma coisa que eu queria muito ouvir. É isso aí. Tá vendo aí que é o São Paulo? Esse é o problema do São Paulo. Essa disparidade de ideias, de coisas que existem, né? Não se cuida do que se tem e começa a criar novos factores e empurra mais dívidas. E é isso. É assim. Agora é assim, Anselmo, 89,7% da torcida está feliz com esse estado de coisas. Com a chegada do Nicão, com a chegada do Rapinha. Você entendeu? Está enxergando um horizonte. É questão de pessimismo e otimismo. Não é. Outro dia eu discuti com um cara sobre isso. Eu falei, você quer colocar agora tudo que acontece para sorte ou para azar, gente, é futebol profissional, pessoal. É futebol profissional. Eu ponho sorte e azar na minha pelada de quarta-feira lá, que é dos barrigudos, né? O cara acertou a bicicleta, ele não levanta mais, mas ele acertou a bicicleta. É sorte. Agora, o futebol profissional não dá para trabalhar com elemento de sorte, com elemento de azar para contratação. Estava discutindo sobre isso. Eu falei, qual é a garantia que eu tenho que o Nicão vai acertar? Qual é a garantia? Rony, mas você não tem garantia de nenhum. Eu falei, engraçado, né? A gente não tem garantia de nenhum. Aí o cara fala assim para mim, mas você não acreditava no Luciano, ele deu certo. Eu falei, sim. Só que você não fala que eu não acreditava no Birubiru, no Wellington Man, no Mike Suel, no Jonathan Gomes. Não vou ficar até amanhã falando o nome aqui, né? Então, assim, para cada... Orejuela. 4 anos de contrato, Giuseppe. 4 anos de contrato, está emprestado para o Grêmio, a gente pagando 60% do salário. Isso é administração? Isso é competência, cara? E nem começou a pagar. E nem começou a pagar o cara. Pelo amor de Deus, gente. Isso me preocupa, entendeu, Giuseppe? Agora sim, se a gente quiser dar um corte nisso, botar do lado e falar tecnicamente, taticamente, beleza, né? Mas, cara, essas coisas quando acontecem, trazer o Soteldo. É claro que eu queria ter o Soteldo no meu time, cara. Eu quero ter. Mas, gente, como é que eu vou pagar esse cacete desse Soteldo, porra? O Mesquita acabou de falar. O cara que não recebe há 15 meses, esses caras vão botar fogo no vestiário, velho. E o Belmonte já se mostrou incompetente para administrar. Ele se mostrou incompetente, eu vou falar o quê?
Ele não foi competente, o São Paulo quase caiu, irmão. Ele não conseguiu segurar o vestiário, ele não conseguiu segurar a bucha, né? Então, assim, eu vejo um cenário muito preocupante. Muito preocupante. Não queria ver, cara. Não queria ver, mas eu vejo, eu sou transparente. Não adianta eu falar aqui, não, tá tudo bonito, maravilhoso, porque não é o que eu tô sentindo, né? E coloca na tela o último comentário do Arquibald. Então, o Arquibald fez um comentário aqui. Só lembrar do Ricardinho em 2003, não precisa falar mais nada. Então, joga no 300 mil que ele resolve. E joga no 300, né? Estão pagando até hoje. E era 300, olha só. Jusilei. Anos atrás, hein? Eu vou aproveitar aqui. Meus amigos. E a boca pequena. Meus amigos. O atual técnico era um dos que falavam isso, hein? A boca pequena, hein? Exatamente. Meus amigos, em dezembro, nós terminamos de pagar o Centurion. Em dezembro. Olha aí, ninguém mais lembra. Nós terminamos. Esse ano nós estamos pagando ainda o Jusilei. Nos próximos 4, nós vamos pagar o Daniel Alves. Então, assim, é terra de ninguém, é terra devastada, né? Então, aí o Nicão chega, eu faço a conta do que ele vai ganhar, o empresário dele vai ganhar 4 milhões diluídos nos 4 anos, e você descobre que vai dar 32 milhões, irmão, aí você cai de costa, velho. Aí você cai de costa. Pior, se ele receber em dia. Se ele receber em dia, os outros que não recebem, cara, meu Deus, eu não sei nem como é que vai fazer essa gestão, cara. Então, é isso que há tempos que eu falo isso, cara. Administrar dinheiro que não é seu é muito fácil. Porque o prejuízo nunca vai para o seu bolso. Entendeu? Vira as costas, né? Se um tostão dessas dívidas aí saísse do bolso de quem fez as dívidas, você ia ver que o negócio ia ser muito diferente. Barrica, eu não sei se vocês acompanharam a live com o Luiz Cunha, que foi diretor de futebol nosso na época do Balsa. Sim. O Luiz Cunha falou, eu converso com o Luiz Cunha quase todo dia sobre isso. O Luiz Cunha falou, cara, um belo dia, os caras falam assim pra mim, não tem dinheiro. Tá bom, não tem dinheiro, vamos tentar fazer o que a gente consegue, arruma aqui, arruma ali, vai buscar ali, vai ajeitando as coisas como diretor de futebol. Um dia eu descubro, vieram me contar que o São Paulo estava contratando o Cueva. Peraí, eu sou diretor de futebol, caralho, e não estou sabendo que a gente está contratando o Cueva. Ele foi conversar lá com o sobrinho do Raí, né, que era o cara, era o pássaro da época, o cara que fazia as negociações. Ele foi conversar com o sobrinho do Raí, e o sobrinho do Raí falou, olha, tem uma oportunidade, eu abri negociação com o Cueva. Eu falei, não, para tudo. Eu sou diretor de futebol. Você tinha que conversar comigo. Não, mas eu não sou só eu que estou sabendo disso. Aí o Luiz foi na sala do Leco. Seu Leco, você me diz uma coisa. Você está sabendo que o menino aí está negociando, está acertando com o Cueva, e a gente não tem dinheiro? Está acertando com o Cueva? Sei. Você sabe? Sei. E você não me falou nada? Nem deu para falar para você. Meu cargo está aqui, ó. Acabou, virou as costas e foi embora. Você imagina o que não acontece nesses bastidores dessas negociações? Pois é. A gente não tem ideia do que acontece. É um negócio louco, velho. E o São Paulo virou esse balaio de gato que virou, e continua assim, né? Porque a gente acabou de falar do Orejuela. Então, o tal do Rui Costa, que é competente, que não sei o que lá, bababá, por que ele pagou 13 milhões no Orejuela, que era a reserva no Grêmio? Por que ele deu 4 anos de contrato, pô? 4 anos, cara, com um cara que estava encostado lá. Então, você vê umas coisas acontecerem, como é que você vai olhar para frente e vai falar, cara, eu confio pra cacete nesses caras? Como é que você vai fazer isso? Rony, o Orejuela é tímido. Os caras davam essa justificativa. O Orejuela é tímido, ele não fala. Não só o Orejuela, o time é calado. O time é calado. O time é calado, Deixa eu passar no chat aqui. Então vamos contratar uns cantores de axé aí pra ficar gritando aí eles vão falar pra caramba. Vou falar pro Lourenço mandar uns mariachis lá do México, que os caras gritam pra cacete. Mariachi é excelente. Mariachi é excelente. Exatamente, cara. Manda uns mariachis. Só falar aqui, já que o Rony citou aí o Luiz, grande amigo, grande amigo.
Verdade, verdade. Estamos aqui, Luiz. Luiz que me apresentou uma vez lá. Eu tive o privilégio, graças a ele, de conhecer o Marcelo Portugal, o ver com febre um jogo. Olha o que era o presidente do São Paulo na época. Você vê como é que é. Deixou a família em casa, ele estava com febre, passando mal, e estava lá no jogo, que o São Paulo tomou uma piaba, né? Mas estava lá no estádio. E qual era o estádio, Mesquita? Qual era o estádio? Fonte Nova. Fonte Nova. Tá? É o do rival. É o do rival. É o do rival. Não, do rival não. Do rival não, eu odeio o rival. Mas era a Fonte Nova. E aí estava lá ele, e do lado dele um cara com charuto na mão, que era diretor de futebol, que você já deve imaginar quem é. E naquela época era uma dupla fantástica, foi uma educação, pessoa fantástica aqui, fantástica. Eu, sinceramente, eu lamento que a gente não tenha isso mais, né? Marcelo Portugal... Não cabe, eu falo muito, eu tenho amizade com o Baré, o Sérgio Baresi, né, que foi nosso zagueiro por um tempo, depois foi o treinador que lançou né, o Lucas, lançou o Casemiro e tal, tem muita amizade com o Baresi, ele está no Audax agora aqui em Osasco, e eu falo para ele, ô Sérgio, o São Paulo não cabe gente competente no São Paulo. Não cabe gente competente, não cabe gente estudiosa. Não tem espaço, exatamente, Barrica. Eu tenho um ex-jogador lá dentro, jogador histórico do São Paulo, que foi mandado embora e que me falou em off, falou no telefone para mim. Falou, Rony, me mandaram embora, sabe por quê? Porque eu falei, cara, empresário aqui não vai ficar aqui em Cotia assistindo o jogo, ficar aqui conversando com o menino, eu não vou deixar. Chamaram o cara, falaram, olha, não, porque é importante ter amizade com os caras, né, porque os caras trazem jogo. Não, eu não quero esses caras aqui dentro. O dia seguinte foi mandado embora. Nome histórico do São Paulo, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que as coisas funcionam lá. No São Paulo, o empresário financia a contratação. Pois é. Financia. Empresário é banco. Né? É banco do São Paulo. Está no balanço, a gente não está inventando nada, é só ver o que o São Paulo deve ao empresário, está no balanço. Verdade. 100 milhões era a conta do Casares. Vira e mexe aí, um ameaça entrar na justiça. Absurdo. Vou dar uma passadinha no chat agora. O Adilson Coelho Leite está aqui. Boa noite, senhores. Ele está falando sobre o Pablo. O Atlético Paranaense quer mais de graça esse Pablo porque não abre a mão. O prejuízo já foi comprar ele por 26 milhões. Sou do Paraná e vi que ele quer voltar porque tem negócios familiares próprios. E também tem um comentário do Douglas Vieira. Rony Altieri, sempre assisto os seus vídeos. Você é um fenômeno da mídia alternativa e representa muito o nosso São Paulo, que infelizmente está exposta por hoje lá. Isso a gente legal, viu que em todos os setores, na verdade. Infelizmente. O Arquibald está falando sobre investidor. É o Gasparzinho e o outro é o tio Patinhas. É verdade. É bem isso mesmo. E ainda se fosse o tio Patinhas, viu, Arquibaldo? Ele tá salvo, mas nem ele, viu? Pois é. O Adilson Coelho Leite, é muito dinheiro jogado fora. Estamos quebrando o nosso clube. Pois é. É impressionante. O Adilson Coelho Leite faz um comentário aqui, fazendo uma ligação com a política nacional. Lavagem de petróleo, lavagem de dinheiro, petrolão no São Paulo. A administração de São Paulo está que nem o PT. Lavagem de dinheiro, petrolão no São Paulo e assim por diante. O Lourenço deu risada aqui e falou, Mariachi louco. Manda os dois, Lourenço, para a gente pôr no vestiário lá. Assim o Rogério termina a pré-eleição, aí os mariachi entram, velho, para ver se os caras dão uma agitada. Eu vou falar. Ai, tá. Viu, Rony? O canal Manicômio Tricolor também gostaria de receber caixas com tequila. Olha, se fosse só oManicômio Tricolor, viu, cara? Outra coisa, o Fábio está aqui no chat, ele pediu para você responder uma pergunta.
Só que assim, Tietê é o nosso chave, só que assim, eu vou emendar com outro. Você sabe que rolou uma discussão entre São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer devolver o Tietê, o São Paulo não quer receber de volta. E tem uma pessoa aqui no canal... E nós temos um fã do Tietê aqui. Sério, cara? Olha só. Então, tem uma pessoa aqui no canal, cujo nome não citarei, por questões éticas e temendo represálias. Eu me apresento. É o Giuseppe. É o Giuseppe. Eu não queria dizer que o Giuseppe, ele até fundou uma igreja lá na Pampulha, chamada Testemunhas de Tietê. Ele disse que quer... Testemunhas de Tietê. Ele quer transportar... É o Teocubo, né? É o Teocubo. Ele quer trazer aqui para São Paulo, só que o São Paulo não quer ele de volta. O multicampeão Tietê. Faça o multicampeão. O Tietê foi para o Atlético Mineiro, ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Brasileiro. É isso aí. A minha questão, Rony, é o seguinte: é lógico que é uma brincadeira, mas eu sou bem sincero. Entre Rodrigo Nestor, Lisiero, eu não vejo muita diferença para o Tietê. Lisiero já foi embora. Não, peraí. Agradecemos a graça alcançada. A discussão de 21, o Lisiero estava aí. Tá. Então, eu só pontuei essa questão, que eu não consigo enxergar grande diferença. Você entendeu? Eu não consigo enxergar. E, de repente, você trazer um jogador que tem uma experiência, chegando com 2 títulos em 2021, pode mostrar, alguém pode olhar para o lado e falar, porra, o cara ganhou, né? Porque tá difícil. Giuseppe, eu tenho uma posição com relação ao Tietê. O Tietê, para mim, é um exemplo. Veja bem, eu não estou livrando o Tietê, porque eu acho que o jogador tem sempre que entregar mais do que aquilo que ele vem fazendo, né? E o Tietê deixou pouco dentro de campo. Mas o Tietê, para mim, é um exemplo claro da falta de gestão do São Paulo. Eu vou te dizer por quê. Por que o Tietê jogou bola no Palmeiras? E ele jogou bola no Palmeiras. E jogou muita bola no Palmeiras. Tanto é que ele foi lá vendido lá por não sei quantos milhões lá para a Rússia, para a Ucrânia, não sei para que diabo lá que ele foi. Entendeu? Então aí você vê, quando o cara joga bola em algum lugar e chega no São Paulo e encosta o esqueleto, você percebe que é a falta da gestão. Das panelas, a estrutura. Não é verdade? Então o cara fala, pera um pouquinho. Aí começa, eu não recebo, o cara recebe. O cara tá encostado, eu também encosto. Né? Então assim, e não tem gestão. Não tem um diretor de futebol que entra no vestiário e os caras... Eu usava uma brincadeira nervosa, né? No tempo do Aldo Diniz, da perda do brasileiro, que a gente perdia o jogo e o Raí ficava com umas toalhinhas no pescoço, na porta do vestiário, secando os jogadores quando eles entravam, né? Porque a imagem do diretor de futebol, para mim, ela tem que ser uma imagem de respeito, de imposição, de postura, e que o jogador, entre aspas, chega a temer. A gente sabe que o futebol está diferente, só que é o seguinte, que o jogador... Pelo menos, né? Exatamente. Agora, assim, o Belmonte, ele manda recado, você sabe disso, ele não vai conversar com o jogador, ele não chama o jogador para conversar e perguntar, o que está acontecendo, meu amigo? Então, assim, sem essa gestão, você vai ter o jogador que não está muito afim, por isso que eu falo, eu não isento o jogador, mas para mim o Tietê é um exemplo claro de falta de gestão no São Paulo. Porque se ele produziu o que ele produziu no Palmeiras, ele jogou bem, por que ele não jogou no São Paulo? Agora, o que o José falou é verdade. Que diferença faz de Nestor, desses quilos de jogadores que nós temos? Mas o problema, José P... Fala, Barriga. Desculpa, então, a diferença não. É que na formação toda desses jogadores, o São Paulo não gastou tanto quanto na contratação do Tietê. A financeira. Eu falei técnica, né? Eu falei mais da parte técnica. Mas isso técnica, mas a diferença é essa, entendeu? Mas aí a culpa não é do jogador, Barriga. Não, de maneira nenhuma, não é mesmo. E outra coisa que eu colocava, que eu estava esquecendo, que o Tietê, querendo ou não, fazia os golzinhos dele. O Tietê ainda fazia os golzinhos dele de fora da área, Santos, Flamengo, aquele 4-1 que nós metemos no Flamengo, o primeiro gol do São Paulo foi dele, entendeu? Foi. Então,
eu não consigo enxergar realmente tanta diferença. Agora que é um cara que vai mudar o São Paulo de status, que vai mudar o São Paulo de patamar, é óbvio que não. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, é a do Fábio Cerqueira. Agora ele está fazendo uma pergunta interessante para o Rony responder. Rony, você é a favor do clube empresa? O que você acha do formato do Cruzeiro e do Botafogo? Essa tal de SAF, para você, seria bem-vinda no São Paulo? Então, Fábio e meus amigos, veja bem, não é nem questão de gostar ou de entender que é o mais adequado. É uma questão de necessidade no futebol. Por dois aspectos. Os times são profissionais do Brasil, mas os dirigentes são pior do que amador. Porque amador não faz o que esses dirigentes fazem. Levam os clubes à falência. Os dirigentes do Cruzeiro, o que fizeram com o Cruzeiro, pagando 1,5 milhão para Fred, 1 milhão para Thiago, aquela palhaçada, acabaram com o Cruzeiro, destruíram o Cruzeiro. Né? Então, veja bem, em nome dessa incompetência, a gente não tem outro formato hoje para o futuro do futebol. Eu vou falar do futebol brasileiro, porque já nos outros lugares já anda mais ou menos dessa maneira. A gente não tem outro caminho que não seja esse. Outro dia eu estava falando sobre investimento, para aproveitar essa pergunta, eu falava sobre investimento. Eu falava, gente, por que alguém vai investir milhões no São Paulo? Eu não vou nem falar do momento que vive o São Paulo. Né? Eu não vou nem falar do momento que vive o São Paulo. Existem duas maneiras de você investir. Ou você transforma, você muda o seu estatuto e transforma o seu clube numa empresa, numa SAF. O Cruzeiro fez isso, o Botafogo fez isso, porque já não tem mais o que fazer da vida, estão falidos, eles tinham que fazer isso daí obrigatoriamente. Porque ninguém ia botar dinheiro lá. Né? Chega alguém, que nem o Ronaldo chegou lá, botou 400 milhões lá e tomou conta do clube. Outro dia o cara falou assim para mim, Rony, mas aí o cara vai querer mandar no clube. Qual é a novidade, irmão? Se eu colocar 1 bilhão no São Paulo, você acha que eu vou querer que o Casares mande no clube? Você tá maluco, velho. Lógico que eu que vou mandar. Uai. Então, né? Só te interrompendo um instantinho, só para fazer um comentário. A gente queria que o Abílio Diniz fizesse isso. Isso. O que acontece? Só que o modelo do São Paulo é o seguinte, eles chamam o Abílio Diniz, aí o Abílio Diniz está com o cheque na mão lá de 1 bilhão de reais. Aí na porta o Casares pega o cheque, falou obrigado aí, dá um copo. Valeu, tchau. Pra ele, agora você vai lá na arquibancada. Gente, entrega uma camisa com o nome. Boa. Boa. Camisa e um copo de plástico. Aquele copinho de plástico. Do Dani Alves, que está encalhado. Boa. Gente, então assim, existem. Ali do estoque. Existem duas maneiras hoje de você ter investidor. Ou você muda o seu estatuto, o São Paulo está mudando para ficar pior do que estava, o golpe, né? O São Paulo não está mudando para ficar melhor, o São Paulo está mudando para ficar pior, olha o absurdo. Então, assim, ou você muda o estatuto e transforma abre e fala assim, olha, quem que vai cuidar do São Paulo? Ou é o que acontece hoje, por exemplo, no Palmeiras. O investidor faz a carreira política e vira presidente. Aí é uma outra história, você entendeu? Existe a maneira, por exemplo, se o Abílio Diniz, conselheiro, bababá, quisesse ser o presidente e fosse o presidente do São Paulo, ele poderia falar o seguinte, eu vou pôr meu dinheiro aqui. O Paulo Nobre colocou dinheiro no Palmeiras e a Leila põe dinheiro no Palmeiras. Para mim, isso daí não está errado, não. Para mim, não está errado. Ela é a presidente do Palmeiras, ela vai colocar. Existe uma diferença. Outro dia falaram para mim, é que nem o tempo da Parmalat. Depois a Parmalat vai embora, o time se ferra. Não. O Paulo Nobre, queiram ou não, profissionalizou o Palmeiras, que o nosso presidente comedor de banana falou que estava se apequenando. Lembra? Aquela live histórica dele comendo banana e falando que o Palmeiras estava se apequenando. Olha aí, ó. Olha o apequenando que está. O Paulo Nobre, que é um cara inteligente, que é um banqueiro, que é um cara fudido, foi lá, profissionalizou as áreas do Palmeiras, deu outra vida e outro sentido e botou dinheiro. Pegou o dinheiro dele. Deixa eu só citar um detalhe. E afastou os conselheiros. Os conselheiros nos seus devidos lugares. É exatamente isso. Administração profissional. Eu ponho meu dinheiro, só que vai ser do meu jeito. Gente. Aonde no mundo não é assim? Né? Só que, meu irmão, olha o São Paulo Futebol Clube, enraizado por esses 90% de seres que só querem
lugar para parar o carro dentro do estádio no dia que tem jogo, que querem uma cadeira, que quer buscar panetone, como falou lá o cara na live, que quer ir numa reunião de conselho buscar panetone. Essa é a realidade do São Paulo. Então, assim, essa é a realidade do São Paulo. Então, a SAF, ela é mais do que uma necessidade para a realidade que a gente tem no futebol. Não estou falando que eu gosto, eu não estou falando que eu prefiro. Eu estou dizendo que é uma necessidade. Eu brinquei outro dia com o cara falou para mim isso daí, eu falei, irmão, você pega lá o Abramovich, lá, que é o presidente, é o dono do Chelsea, por exemplo, ele põe o dinheiro lá, o russo. Você acha que ele não manda no Chelsea? Porque gente, quem põe o dinheiro manda. É assim que funciona. Qual é a surpresa, né? Então, eu não sei se eu respondi aí para o amigo, mas eu, né, deixei mais ou menos uma ideia a respeito. Muito bem. Agora mais uns comentários aqui na live. Nós temos aqui o Adriano Neves, está dando boa noite, amigos, e boa noite ao... Adriano em Miami, cara. México, Miami. Adrianão mora em Miami, grande parceiro. Internacional, cara, aqui no canal Manicômio Tricolor. Que legal, Adriano. Obrigado aí pela presença. Porque assim, normalmente a nossa audiência está em Taboão da Serra e São Roque, né? Agora a gente está em Miami e... Acapulco. Aí o Adriano está dizendo aqui, não tem cobrança nesse time de fralda cheia. O Arquibal, ele está dizendo aqui, Nestor é mais jogador que o Tietê. Ainda jovem, inexperiente, por experiência, usaria o Gabriel Neves. O diretor de futebol, é brincadeira, quantas vezes se falou o nome do Rui Costa em 2021? Praticamente nenhuma. São Paulo 1-0 na copinha, viu? O São Paulo acaba de abrir o placar. Que legal. E vocês pediram, vocês não quiseram a escalação do São Paulo, tá vendo? A bola de vocês. E um golaço, tá? Opa! Que bom. O Arquibal tá dizendo, Belmonte só ajeitou o basquete que não tem pressão. O Lourenço tá dizendo aqui, Rony e amigos, nosso problema é esta velharada que nunca vai largar o osso. Um bando de velhos que todas as vezes que os vi estavam se organizando para ir em algum bordel local. Ou seja, haja Viagra, hein? Haja Viagra. O Lourenço vai na jugular, velho. Velharada acabando com o São Paulo por vagas no estacionamento e etc. E panetone também, hein? E o estagiário está atualizando a informação. Vamos 1-0 São Paulo. Só não falou de quem foi. Vinícius. É isso aí. O Lourenço já ganharam mais um seguidor. Agradeça ao grande Rony Ferro na tábua do queixo. México pergunta: temos técnico? Ixi. E o Arquibal tá dizendo. O Arquibal tá falando Mococa, é isso? Ele é de Mococa. Ele é do interior. Eu morei em Mococa, cara. Olha que legal, cara. Aí, ó, pronto. Minha família, por parte de pai, mora tudo lá em Mococa. Olha que legal. O Arquibald mora em Mococa. Eu morava perto ali do supermercado Perim, o primeiro. Na rua de baixo, ali na rua Acre. Se ele conhece... Ô, Aldo, você não conhece o Ricardo Flight? Eu já ouvi falar, só que assim, pessoalmente não. Porque o Flight morou em Mococa, meu amigo também, o Flight é jornalista, né, escritor, tudo, ele morou muito tempo em Mococa, ele é de Mococa também. Ou seja, a audiência em Mococa está bombando. Miami e Mococa, hein? Miami e Mococa. Hoje estamos fortes no México, Miami, Mococa. A rua... Tudo com M, pô. Tudo com a letra M, tudo com a letra M. A rua Carmo Taliberti em peso aqui agora. Tá, deixa eu só dar uma outra quebrada rápida aqui, porque a gente não perguntou isso. Estava no nosso cronograma, né? Como é que foi o Rony criar o canal dele, do YouTube, e tem o Beni em Casa e tem o Alex. Um trio que faz a gente assistir sempre entrevistando... Obrigado. Ex-presidentes e todos esses caras que a gente vê, e ídolos do São Paulo. Eu recomendo a todos vocês que têm o juízo
Assistam a entrevista do Oscar, zagueiro, vejam lá, que era um zagueiro de futebol, vejam lá o que é isso, tá? Tá lá no Tricossauros e tal. Mas conte aí como vocês conhecem. O Giuseppe bate com o Benincasa direto do estádio, né? Já são quase... Benicasa é grande parceiro do canal. O Benincasa tá sempre aqui. Fenômeno. Parou assisti na estrada, a live, né? Quando ele foi, eu assisti a live, acompanhei. Não, a primeira entrevista que a gente fez, o primeiro comentário foi seu. Então, exatamente, eu acompanhei, E o Benincasa, outro dia, a gente falou assim, Benincasa, um alô seu, o cara parou o carro no meio da estrada. Ele deu uma de Rony, mas parou o carro para falar, né? Pois é. Não, se fosse o Rony... porque nem todo mundo tem essa habilidade. Eu, por exemplo, se eu fizer alguma outra coisa além de dirigir, eu bato o carro. Não, mas o Rony, ele é meio Nelson Piquet aí, você, né? Ele consegue. E olha que eu tenho pedigree na família, hein? Olha que eu tenho pedigree na família. Exatamente, tem um nome. Palmeiras, né? Palmeiras! Tem, né, Barrichello, né, seu Gustavo? O Barrica se chama Barrichello, né? Ele tem ascendências, mas é isso. Claro que sim. E aí eu fico pensando... Assim, atrasado na live. A gente... Então, beleza, segue o jogo. Antes da gente continuar a saber como é isso, cara, como vocês se conheceram. O seu microfone está falhando. Ótimo, mim, tá ainda bem. Muito mal. Mas deixa o Rony... Alô? Vai lá. Não, então, o São Paulo Raiz, cara, inclusive eu falei do Ricardo Flight agora há pouco, eu falei pro Aldo, né, porque é de Mococa, e o Flight eu conhecia, né, de colunas, a gente teve uma revista, eu tinha uma coluna, Baú Tricolor, aí o Flight conheceu, né, a gente fez amizade, aquela coisa toda, aí o Flight montou o São Paulo Raiz, chamou uns amigos, a gente tinha um programa na rádio Trianon MASP, lá em São Paulo, né, a gente tinha um programa na rádio, que a gente fazia uma vez por semana o programa, e aí o Flight, tava meio atarefado com um monte de coisa, acabou não seguindo, né? Eu falei, Flight, eu vou continuar com o São Paulo Raiz, beleza, continua. Aí eu eu fazia no Facebook, só isso, só tinha no Facebook, anos fazendo no Facebook, até que um dia ele falou pra mim, cara, por que você não faz um canal no YouTube, porra? Falei, não, velho, eu não vou fazer canal no YouTube, né? Nem sei mexer em YouTube, não, me encheu o saco, e eu fiz o canal, cara, e hoje eu me arrependo de não ter feito lá atrás, né, mas tudo bem, né, acabei fazendo 3 anos ter o canal, também não é tão velho, né, e aí nessa caminhada, eu já conhecia Fernando Benincasa, eu joguei bola com Benincasa, a gente jogou em sub-17, molecada, né, a gente jogava futebol na Várzea de São Paulo, na Várzea do ABC. E aí eu joguei com o Benincasa e depois eu nunca mais encontrei o Benincasa, voltei a encontrar há alguns anos, por causa do São Paulo também, né? E eu conheci também o Alex. E aí o Alex um dia falou, pô, Rony, vamos fazer um programa, tal, papapá, aquela coisa, eu, você e o Benincasa. Eu falei, vamos embora, vamos fazer, vamos tocar aí. E aí, vai dar uma sugestão de nome, outra sugestão, e eu cheguei, né? A César não quer de César, se fosse outro. Aí eu falei, não, vai chamar Tricossauros, cara. Tricossauro, porque nós somos velho, né? E tem o tricolor, né? Tem o trico, né? O sauro. Porra, vamos fazer e pronto, né? Aí começamos a tocar o barco, graças a Deus. Foi bem legal, né? Tem sido bem legal. Tem sido bem gostoso fazer. O Benincasa é uma figura, conhece muito, o Alex também, né? O Alex se comunica muito bem e tal, fala muito bem também. E aí a gente foi tocando, né, irmãos? A gente foi fazendo aí, como vocês fazem também. Enfim, aí começamos a trazer os jogadores. O que ajuda a gente, que é mais velho, é que quando você conversa com esses caras, você tem história, né? Você tem história que você pode... Outro dia o meu irmãozinho, meu querido irmão, o Alisson da Massa Soberana também, um canal muito legal, ele conseguiu trazer o Gerson, cara, o canhota de ouro, velho. Bicampeão paulista com São Paulo em 71, campeão no México em 70. Só que assim, aí depois eu conversando com o Alisson falou Rony, eu entrei em desespero, porque o Alisson é novo, cara. O Alisson
Ele não viu o Gerson, né? Ele falou, cara, eu não sabia o que perguntar pro Gerson. Eu falei, cara, você tinha para quem gosta de automobilismo, né, cara? Tinha o Ayrton Senna na mão e não sabia o que falar, porque... né? Difícil, então, é difícil. É difícil, então é legal, a gente, pelo menos ser mais velho nessas horas ajuda, né? Porque aí você senta com o Oscar, você fala do Cosmos, você fala da Copa de 82, você fala da Ponte Preta, né? Aí a gente consegue, pelo menos, ter uma coisa mais. E o Fernando também é mais velho, e o Alex também. Aí deu essa liga aí, meus irmãos, que deu. O Fernando Benincasa falou para mim. Esteja convidado, Careca, viu, Alex? Oi? O Alex. Benincasa... Vai lá, Oi, José. O Mesquita falou para mim também, né? O Alex, pô, sensacional, cara. Vocês vão adorar também. Tenho certeza. Alex, falar por com favor, ele, Olé Tricolor, esteja convidado, isso. Você é o próximo. O Benincasa já esteve aqui, hoje o Rony e você é o próximo, viu? É verdade que o Benincasa jogava mais que o Careca? Ele sempre falou isso pra mim. Meu Deus do céu. O Benincasa, eu vou te falar uma coisa, velho. O Benincasa era aquele... zagueiro. Ele era zagueiro. Sabe aquele zagueiro encostado? Era o Benincasa, velho. O Benincasa era um zagueiro encostado. O Benincasa é zagueiro, né? Pô. Ele não. Você falava assim pra ele, vem, adianta a linha de impedimento. Não, deixa aqui onde eu tô. Depois mais tarde eu vou aí, pô. Então, o zagueiro plantado. O Alex é goleiro, se eu não me engano. O Alex é goleiro do Botafogo da Vila Alpina, lá onde ele mora, lá do Gabriel. Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo que ele jogava melhor que o Valber. O que? O Alex? O Benincasa? O Benincasa tinha mais habilidade que o Valber. Olha, cara, ele é meu irmão, mas é cara de pau, viu, velho? Ele é meu irmão, mas é cara de pau, viu, velho? Agora, a última... Alex, pô, cara, olha lá o Volpe, Alex. Pelo amor de Deus, toma o lugar dele. Que show. 2-0 para São Paulo. Agora, aqui, a última pergunta rápida, antes da gente encerrar. Fala, Aldão. O Lourenço, seco para todo mundo. Vocês não me responderam, por favor. Temos técnico? Na minha opinião, não. Cara, eu não gosto do Rogério. Eu não gosto do Rogério Ceni como técnico. Sinceramente, não seria o técnico que eu gostaria para o São Paulo. De verdade. Lourenço, eu estou usando a camisa dele de 25 anos. Um dos meus maiores ídolos como jogador, obviamente. Eu também. Mas sim, eu sempre me reporto à primeira entrevista dele em 2017. Me julguem a partir de agora como técnico, não mais como jogador. E como técnico, Rogério Ceni é mais um na fila do pão. Só isso que eu tenho a dizer. É triste, né? Mas é verdade, o Giuseppe colocou bem, o Barrica também colocou bem aí essa questão do Rogério. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu achei na migração do Crespo para ele, eu entendi como alguma coisa positiva por vários aspectos, que de repente nem cabe colocar também agora. Mas eu me decepcionei, cara. O Rogério inventou demais. Ele inventou demais. Ele passou do limite da invenção e eu me assustei. Eu me assustei com ele com isso, cara. Eu me assustei. Aí depois eu vi ele meio desanimado, meio com a cara fechada, aí depois veio aquele negócio do Muricy, parecia que ele ia embora, que ele não ia ficar. Essa confusão toda, enfim. Se eu tiver que cravar seco, sim ou não, eu vou cravar não também. O que o Rogério Ceni fez naquele Grêmio e São Paulo foi uma sacanagem com a torcida. E o Bahia lá, José? Foi uma... Também, foi horroroso. Mas, e o Flamengo? Contra o Flamengo no Morumbi. Contra o Grêmio foi uma sacanagem. Foi sacanagem. Era para o São Paulo conseguir definitivamente voltar para o Morumbi com Juventude para falar assim, verdade. É pouco, mas hoje é um dia da gente relaxar. O último jogo. E pelo contrário, verdade. São Paulo e Juventude era uma final de Copa do Mundo. Por causa do jogo anterior contra o Grêmio, que foi uma sacanagem a escalação dele. Verdade. Foi mesmo. Muito bem. A entrevista boa é aquela que a gente nem vê o tempo passar. A gente já está chegando aqui a 1h30 de live. Acabei, tinha dito isso ao Rony antes. Eu falei, cara, normalmente é 1 hora, mas... pouco, senão a gente vai ficar aqui 8 horas e vai ficar parecendo vai ficar 8 horas falando. Claro. Mas falta é que nem Copa do Mundo, né? Por isso que é bom esperar, né? É que nem Copa do Mundo, a gente espera 4 anos.
Falta o projeto ainda. Okay. Posso falar o projeto? Vamos lá. Pode falar. É o projeto. Eu tenho até medo. Não é o projeto. Não é o projeto do Luxemburgo, não. É o projeto que eu falei com o Rony isso antes, que é unir as mídias alternativas. É uma loucura que eu estou na minha cabeça, porque a gente é tratado, talvez, como subcultura, e não é. Cara, são torcedores falando para torcedores. E aí a ideia é que o dia eu ainda consiga botar um dia assim, o São Paulo Raiz, junto com o Tecla, junto com o Barolo, junto com... Uma vez que a gente faça uma vez isso por mês, ou por, sei lá, 6 meses. Mas a ideia é que a gente se firme e mostre que não tem diferença. Nós somos torcedores falando para torcedores e não estamos diminuindo ninguém. Nós não estamos diminuindo jornalistas, mas não nos diminuam, porque nós somos consumidores e torcedores dos nossos times. Perfeito. Muito bem. Esse é um plano que está aqui na minha cabeça e vai funcionar. Muito bem. Muito bom. Entrevista boa é aquela que a gente nem vê o tempo passar. Nós estamos chegando ao final da live Manicômio Tricolor, entrevista super especial com Rony Altieri, do canal São Paulo Raiz e Tricossauros. Em nome do canal... Peraí. Faltou uma coisa. Cada enxadada... Uma minhoca. Não faltou, a gente não teve esse prazer, né? É verdade. Uma flecha. Flechada mais para São Sebastião. Isso aí pegou, o pessoal gosta. Não faltou. Se a gente não ouvir isso, a gente não tá no mesmo canal. Então pronto, é isso. É verdade, Anselmo. Obrigado aí pela referência. O pessoal fazia até a brincadeira aqui. O meu querido Mesquita... Quando ele fala, meu querido Giuseppe, um abraço. Ô, Rony, só para você ter uma ideia do Mesquita, lá no nosso grupo do WhatsApp, ele grava áudio. Ele fala um áudio pequeno, 4 minutos, 8 minutos. Aí um dia a gente, de tanto da bronca, ele falou, não, fica tranquilo, eu vou dividir em 4 áudios de 2 minutos. Aí fica o dia inteiro. Aí tem áudio que a gente Então, em nome do grupo de WhatsApp e do grupo de WhatsApp Manicômio Tricolor e do canal do YouTube Manicômio Tricolor, eu agradeço a participação do Rony Altieri. Tira aqui o chapéu para o nosso entrevistado. Foi sensacional. E sinta-se convidado quando quiser bater um papo com a gente aqui. Se quiser xingar a gente, falar o que pode ser, tá tudo aí. As portas estão abertas. O canal Manicômio Tricolor está de portas abertas para você e para todo mundo do canal São Paulo Raiz e do Tricossauros. Então, em nome do canal, eu, Aldo Augusto, agradeço ao Rony Altieri, a todo mundo, ao Rony, pela participação. E eu também agradeço todo mundo que participou com a gente aqui no YouTube, no Facebook e na Twitch, pelas redes sociais. Muito obrigado a você que comentou e participou, deu like no nosso vídeo. E isso fortalece bastante o canal e a gente vai ter novidades, porque daqui a pouco nós vamos fazer vídeos diários com informações atualizadas sobre o Tricolor. E também eu queria dizer aqui, em meu nome, em nome de Aldo Augusto, o canal Manicômio Tricolor está dando de presente uma caneca para o Rony Altieri. Estamos mandando aí. Que show de bola. Eu estava olhando você tomando aí, só de olho na caneca. Eu falei, porra, caneca bonita essa daí. Então, em meu nome, estou oferecendo a você. Estará chegando para você. Estará chegando Muito obrigado, viu, gente? Aí depois você entra em contato com o Mesquita, você passa o endereço direitinho que eu vou mandar por Sedex. Legal, Aldão. Obrigado. De São Paulo para São Paulo, chega rapidinho. E vou fazer minhas lives com ela. Pode ter certeza que eu vou fazer minha live com ela. Então, muito obrigado e muito obrigado a todo mundo que participou aqui no YouTube
E olha lá, o Lourenço já respondeu aqui, ó, principalmente para o Giuseppe. Pode contar com as tequilas. Lourenço. Tequila não dão certo. Tequilas nesse canal, Lourenço. Eu só digo uma coisa. A última vez que o Giuseppe tomou tequila, quase teve que sacrificar. Não, e pior, Lourenço, ó, o Lourenço faz 2 anos que ele vai no Raiz, ele nunca me ofereceu tequila, viu? Com 1 hora aqui no programa, já tá distribuindo tequila no manicômio. Eu vou falar uma coisa, você é traíra também, viu, Lourenço? Lourenço, não ofereça isso. Esse canal aqui, especificamente, algumas pessoas que estão aqui, tequila não é bom. Eles não dão bem com isso. Um quase morre, o outro quase morre em versão cambalhota, sabe? Tipo, Daiane dos Santos. A tequila me deu 3 cirurgias do pulso. Então eu tô. Rapaz do céu! 3 cirurgias. Não precisa. Bom, segundo o Barrica, você teve que quase ser sacrificado. Você imagina o estado que dá. Sairia mais barato. Por isso que o nome do canal é Manicômio Tricolor, porque certas coisas aqui são louco mesmo. E um abraço também para Wagner Ventura Aquino e José Figueiredo. Em nome deles também, a gente agradece e até sexta-feira a gente vai ter mesa de boteco, ou Mesquita? Não, hoje não. Já tivemos a melhor coisa da semana hoje. Então, muito bem. Voltaremos com a próxima live quando o Mesquita resolver abrir. Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Um abraço e bom fim de semana para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Valeu.